presença, só por um instante. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, por esse momento, por estarmos aqui diante da Tua presença, nesse lugar de reunião. Pedir ao Senhor que fale conosco pela Tua palavra, que a Tua palavra encontre em nossos corações guarita, abrigo, para que ela possa produzir o fruto para o qual ela é enviada, Senhor. Pai, toma cada mente aqui presente, cativa ao Teu entendimento, Senhor. Abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a grandeza, a maravilha da Tua palavra, Senhor. E todos nós nos colocamos aqui juntos, em humildade, no entendimento de que nós não somos nada, mas que o Senhor é tudo em nós. E de que tudo que nós fazemos aqui, Senhor, fazemos para a glória e louvor do Teu santo nome. Como já foi ministrado essa noite através dos louvores, das músicas, Senhor, abençoa a nossa vida, Pai. Toma cada coração diante do Senhor e abençoa com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos falar nessa noite sobre a parábola do semeador. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Verso 1, a partir do 1. Nós vamos iniciar a leitura a partir do verso 1, falando sobre a parábola do semeador. Todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia. Acho que eu vi baixinho aí umas misericórdias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, irmãos. Não tenha vergonha, não. Elas são as razões pelas quais nós estamos de pé aqui. Amém? Verso 1 vai dizer o seguinte: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, ou em volta dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, ou foi lançado à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, e outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhe falas por parábolas? Ele respondeu, disse-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem,
e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os seus olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouves, e não ouviram. Amém? Irmãos, eu vou compartilhar com vocês, foi minha meditação durante toda essa semana. Eu até interagi, troquei algumas figurinhas com alguns irmãos, Zinei foi uma delas. A gente sempre vai compartilhando e perguntando como é que Deus tem falado aos nossos corações dentro daquilo quando nós vamos meditando, né? E primeiramente o que eu quero trazer aqui para vocês é o significado do que é parábola, né? O que é parábola? Quando eu era novo, convertido, ingênuo, indouto, né? Não muito habilidoso com as escrituras, eu pensava que era porque tinha que parar o baba, né? Para a bola, então o crente não joga a bola, tinha muito isso antigamente, né? Aí você vê, não seja juiz, então pronto, já vai completando, joga a rede fora, acabou o baba. Mas não tem nada a ver com isso não, o baba continua, tá gente? O baba é saudável. A parábola é uma pequena narrativa, né, que Jesus usa com algumas alegorias para transmitir uma lição moral. São histórias que pretendem trazer algum ensinamento da vida, possui simbolismo onde cada elemento da história tem significado específico. Então, cada parábola contada por Jesus, ela tem um significado, ela traz uma mensagem que serve para a reflexão da vida, tá? Todas elas têm, mesmo que a gente não compreenda na sua plenitude, mas toda ela traz uma lição para a gente, tá? E quando a gente examina um pouco mais a questão da história, né? Isso não é uma coisa incomum no Oriente. Isso era uma ferramenta muito usada para contar histórias, né? É tanto que os discípulos vêm e dizem, por que o senhor está falando por parábolas? Então é uma coisa muito comum, Jesus lançou mão disso. E ele vai, dentro desse capítulo aqui, ele vai falar sobre muitas parábolas. E nós vamos hoje tratar um pouquinho com esse texto aqui do semeador. O verso 10, né, eu vou puxar aqui já do verso 10, quando os discípulos chegam assim, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhes, por que lhe falas por parábola? Porque a parábola era uma história, apesar de ser uma narrativa de algo contado para trazer uma lição, não ficava muito claro sobre o que de fato Jesus queria transmitir. E nós vamos perceber dentro desse texto, né, que a parábola, Jesus vai falar que a parábola ela vai trazer uma distinção entre dois públicos, entre dois povos mesmo, sabe? E vai revelar nessa parábola como nós nos aproximamos de Deus. Em que estado nós nos encontramos quando nós nos aproximamos do Senhor? E Jesus falar por parábola era de fato intencional. Por quê? Porque traz alguns elementos muito importantes que eu achei interessante trazer aqui nessa noite para vocês. Que a primeira revela que ele é o Messias, que ele de fato é o Senhor. As parábolas,
elas servem como sinais para apontar para um Messias. Verso 13 vai dizer o seguinte: Porque isso lhe falo, porque, por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendam, e neles se cumpra a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Então, a parábola ela vai servir exatamente como um sinal para identificar quem é Jesus dentro dessa relação. Quem é Jesus ali naquele cenário que está acontecendo. O verso, eu quero pedir a vocês agora, dá um pulo cá no verso 34 e 35, que vai reforçar a nossa ideia. O verso 34 e o verso 35, dentro do capítulo 13, que vai dizer o seguinte: Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábola a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Isso está lá no Salmo 78, verso 2, um salmo escrito pela família de Asaf, um salmo profético, que está dizendo como é que o Messias, de que forma o Messias abriria sua boca em um determinado momento. Ou seja, o salmo é messiânico, aponta para Jesus, e esse seria um dos sinais. E por que nós estamos trazendo esse elemento, irmãos? Primeiro, porque nós vivemos também num tempo onde nós vemos manifestações de sinais, mas nem todo mundo discerne e compreende com clareza os sinais. Que sinais são? Os sinais que falam da volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Alex falou aqui da trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados a encontrar com o Senhor na glória. Então há uma esperança posta, há um sinal deixado, havia um sinal deixado para aquele povo antigamente, assim também como há um sinal deixado para nós hoje. Amém? Então há um sinal expresso nas palavras do Senhor para que nós possamos compreender as coisas acerca do Senhor Jesus. Eu também quero ler aqui versos 16 e 17. Eu estou fazendo uma leitura salteada só para poder seguir o raciocínio, tá? Ele vai falar assim, versos 16 e 17. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouves e não o ouviram. No livro de Lucas, capítulo 4, verso do 16 ao 21, que vai falar depois quando Jesus ele sai do batismo e ele vai para a cidade da Galileia. Vou abrir aqui para ficar mais fácil da gente acompanhar. Lucas capítulo 4, verso 16. Que ele vai para a cidade de Nazaré, que diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, fechando o livro, e tomando e dando ao ministro,
assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então perceba que Mateus ele vai juntando esses elementos, ou Mateus e Lucas, os evangelhos, vão juntando elementos proféticos para mostrar quem é Jesus. Jesus era o Messias, o Salvador. Esse Salvador, irmãos, é esse homem aqui dessa parábola, o semeador, aquele que sai para semear. E a semente é o quê? A sua palavra. A semente é a sua palavra. E a parábola ela vai dizer como cada pessoa reage diante de quando recebe essa palavra. Amém? Voltando aqui para Mateus 13, verso 10 e o verso 11. Aonde os discípulos perguntam: por que o Senhor fala por parábolas? E ele respondeu e disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dada. Gente, essa palavra aqui é o seguinte, ó. Existem coisas do reino de Deus que elas são mistérios. Amém? Mas ela é mistério para quem? Para quem? Para eles. Jesus ele responde aos discípulos dizendo assim, ó: porque a vós, quem é vós aqui? Os discípulos. Existem dois públicos aqui. Existe vós, ou no caso nós, e eles. Existe nós, que temos o Espírito, que recebemos o Espírito, e existe eles, que não receberam o Espírito, e que se aproxima de Jesus, não com o coração quebrantado, mas que se aproxima de Jesus com uma intelectualidade, com sua inteligência, com a sua sabedoria, segundo os procedimentos do mundo. E aqui é onde está a distinção. Para quem Jesus vai revelar os mistérios do reino? Para aqueles que são seus. Mas Jesus não quer salvar todo mundo? Sim. A palavra que é anunciada para nós, para todos os pecadores, inclusive nós quando ainda não convertido, é a pregação do evangelho e da salvação. Mas os mistérios do reino só é para aqueles que já nasceram de novo. No livro de Lucas, capítulo 10, verso 21, Jesus ele vai fazer a seguinte oração a Deus. Os discípulos vieram de uma missão, a missão dos 70, onde eles expulsaram demônios, curaram os enfermos, tá? E eles voltam muito alegres. Poxa, Senhor, nós expulsamos demônios, saíram no teu nome, então eles voltaram muito alegres por isso. Eles foram fazer uma missão que Jesus havia enviado, e eles voltam totalmente tomados de alegria. Aí Jesus fala assim, olha, não se alegre por isso, não. Mas antes a alegria de vocês seja porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Aí Jesus fala assim, Pai, graças eu te dou, porque ocultastes essas coisas aos sábios e aos entendidos, e revelaste aos meus pequeninos, tá? Quem são os pequeninos? É todo aquele que se aproxima de Cristo com um coração quebrantado,
sabe, irmãos, reconhecendo que é pecador, que precisa de Jesus. Esse é o pequenino que prova dessa experiência de nascer de novo pelo Espírito. Mas os homens que querem conhecer a Deus, ou que pensam, ou às vezes nem querem conhecer a Deus, mas querem encontrar justificativas para os seus pecados, para a sua maneira de viver, para o seu estilo de vida, para esses não existe revelação dos mistérios do reino de Deus. Tá? Eu quero fazer uma leitura agora no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos irmãos da igreja que estava em Corinto. Capítulo de número 2. A partir do verso 1. Vocês acharam? Quem não achou, diga misericórdia. Olha, parece que todo mundo achou. Glória a Deus. 1 Coríntios, que vai falar um pouco do caráter da pregação de Paulo, segundo título na minha Bíblia. Começa assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o Evangelho, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade ou com sabedoria de palavras, porque nada propus saber entre vós, senão a quem? A Jesus Cristo, e este, o quê? Crucificado. E eu estive convosco, de que forma? Em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu vou dar uma pausa aqui só para trazer uma clareza nesse texto aqui. Paulo está dizendo que ele foi em fraqueza, em temor e tremor. E ele não foi com palavras persuasivas de sabedoria o quê? Humana. Então existe uma sabedoria que ela é humana, e existe uma sabedoria que ela é o quê? Espiritual. Vocês entendem isso? A sabedoria que vem de Deus é a qual? Espiritual. A que vem da terra é a qual? Humana. Então são duas sabedorias distintas que não casam uma com a outra. Tá certo? E ele quando fala assim, ó, verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e do poder. Como é que demonstra esse Espírito Santo e esse poder? Primeiro, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, eu não lembro o versículo, mas está assim. Porque o Evangelho de Deus porque o Evangelho é o poder de Deus para quem? Para todo aquele que crê. Então, quando ele fala em demonstração do Espírito e poder, ele está falando que ele está expondo somente a palavra, e que a palavra ela é suficiente e poderosa para transformar as nossas vidas e produzir em nós vida e salvação. Ele não está falando aqui nada de cura nesse momento. A demonstração do Espírito Santo aqui não é cura, não é manifestações espirituais, mas é a palavra pregada pelo Espírito e no poder do Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então essa sabedoria de um homem quebrantado no temor de Deus. Verso 6, ele continua. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, em algumas traduções maduros, não porém a sabedoria deste mundo,
nem dos príncipes deste mundo, ou dos poderosos desse mundo, que se aniquilam, ou se anulam, ou estão sendo desfeitos. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo, nenhum dos poderosos, conheceu, porque se a conhecesse, não teriam feito o quê? Crucificado ao Senhor da glória. Veja que coisa. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, coisas que o olho não viu, nem o ouvido nem ouviu, nem o coração imaginou, são as coisas que Deus preparou para os homens. E que coisas são essas? Vai dizer o verso 10. Mas Deus nolas revelou por quem? Pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E mais uma ressalva aqui. Às vezes nós fazemos a leitura desse texto e não compreendemos o texto. O texto ele tem uma continuidade. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem sequer desceu ao coração do homem, né? Ele está falando de algo que estava oculto, mas que agora, pelo Espírito, ele é revelado para nós. Então, para nós, a igreja de Cristo, que tem o Espírito e recebe a revelação, não tem nada mais oculto, irmãos. Todas as coisas já estão postas e estão diante de nós pela palavra e pelo Espírito. Tá certo? E aí ele continua. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito. Quem conhece as coisas de Deus? O Espírito de Deus. Diga, o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Pronto, verso 12. Mas nós não recebemos o Espírito. A gente recebeu o Espírito do mundo? Não. Recebemos que Espírito? O Espírito de Deus, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha aí que coisa. Nós não sabíamos nada de Deus. Deus era um mistério para a gente. A gente recebe o Espírito, Deus nos dá o Espírito, que é a promessa que está escrito lá no Antigo Testamento: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E esse Espírito hoje veio sobre nós, e é esse Espírito que traz clareza para nós, que abre o nosso entendimento. E esse Espírito, ele comunica uma sabedoria espiritual, uma sabedoria que vem do Pai. E esse mesmo Espírito diz: olha, pela sabedoria, pela inteligência do mundo, vocês não têm como conhecer a Deus, porque só quem conhece a Deus sou eu. E sou eu que dou a vocês a conhecer o Pai. Vocês estão entendendo? É isso que a parábola trata, irmãos. Que os homens poderosos, que os sábios desse mundo, Alex falou um dia desse aqui, falamos da sabedoria. Os judeus pedem sinais e os gregos pedem sabedoria, buscam sabedoria, mas nenhuma coisa nem outra é dada a eles. Não é a forma pela qual nós desejamos, mas é a forma pela qual Deus se revela para nós. Nós só estamos hoje aqui em Cristo, porque em algum momento Cristo, ele se revelou para nós. Amém? Verso 14. Ora, o homem natural compreende as coisas do Espírito. Tá não, é? Eu acho que eu pulei o não aqui. Eles não compreendem, não? Tem certeza? Não, é? Ora, o homem natural, o que é o homem natural, gente?
O homem que não tem o Espírito de Deus, o homem que não nasceu de novo, o homem que vive segundo as regras, os rudimentos do mundo, que vive a sua vida distante de Jesus, que não tem o Espírito. O Espírito é o selo de Deus sobre as nossas vidas, amém? O Espírito é a marca de Deus sobre nós. Tem um texto no livro de Apocalipse, você já viu ali com Apocalipse? Tem que ter um Apocalipse, né, irmãos? Tem que ter. E ontem foi massa que a brincadeira lembrando do orgânicos, né, ou do vivos, né? Ontem eu saí do meu momento mortos e vim para o vivos, foi bênção, gente. Um ano de vivos. E aí teve aqui, né, umas perguntas bíblicas, né? Eu achei massa, achei muito legal. Se eu tivesse a oportunidade, eu tinha feito uma também. Eu até fiz pergunta a alguns irmãos, né? Mas a galera não soube muito não. Mas enfim, no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 9, existem uns anjos que estão presos, sabe? E eles serão soltos. A Bíblia diz que tem um dia, hora reservado para esses anjos serem soltos. E esses anjos, eles vão atormentar os homens por 5 meses. Mas é interessante que quando esses anjos serão soltos, há uma ordem dizendo assim, olha, não danifique as ervas, nem a videira, e nem aqueles que têm o selo de Deus. Aí às vezes a pessoa tem medo da grande tribulação, né? Enfim, eu acho que eu não vou estar vivo para passar por ela, né? Vocês que são mais jovens aí, Jesus seja com vocês, né? Não, pastor, a gente vai antes, amém, glória a Deus também. Vamos orar para que Jesus busque antes, né? Mas enfim. Mas o interessante é isso, irmãos. Aqueles que tenham o selo de Deus. O selo é a garantia da nossa salvação. E qual é esse selo? Esse selo é o Espírito Santo de Deus. Tá? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece o quê? Loucura, claro. Oxe, aonde já viu Deus matar o seu filho? Não, pô, Deus, se ele é poderoso, ele pode salvar a gente de tudo sem precisar matar o filho dele. Que loucura é essa? Mas a pregação da cruz é o quê? Loucura, irmãos. Deus resolveu salvar os homens pela loucura, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E Deus chama as coisas também, ainda por cima, loucas desse mundo. Ele não chama as coisas perfeitinho, bonitinho, o cara que sabe falar bem. Não. Ele chama os loucos. Vai lá, louco, pega a minha palavra. E o louco prega. E o povo se converte, segue a Jesus. É dessa forma. É na loucura mesmo. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem como? Espiritualmente, irmãos. Aí às vezes a gente gasta uma energia para falar para a pessoa de Jesus e a pessoa não entende nada. Porque ela vai pela sua razão, pela sua inteligência. Mas as coisas de Deus não se discernem assim. Só se discernem espiritualmente. Verso 14. Não, é o 15. Mas o que é espiritual discerne bem o quê? Algumas coisas. Hã? Tudo, tem certeza? E ele de ninguém é o quê? Discernido. Irmão, a gente tem hora que dá um nó na cabeça do povo, sabia? Irmãos. Tem hora que a gente dá um nó na cabeça do povo. Ah, mas aquela pessoa não era assim. E agora está aí, desse jeito, glorificando, perdoando quem era fulano. Duro feito rocha. A gente vai falar disso também, viu? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Você não tem a mente
dos filósofos de Platão, de Latão, quem é outro mais? De Hermes, de Sócrates jogava futebol, não era? Era o que eu conheço. É? De Darwin, entendeu? Não, gente. Nós temos a mente de Cristo. E olha que coisa interessante. No capítulo 3, verso 18, porque possa ser que haja aí alguém. Capítulo 3, verso 18, vai dizer o seguinte: ninguém se engane a quem? Não é os outros. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se o quê? Para quê? Ser salvo, irmão. A gente às vezes quer ser certo, irmão. A gente tem que ser louco, doido, varrido, chutar o pau da barraca. Esse negócio de ser crente certinho, sabe? Não quer dizer que não tenha que ser santo, não tem que ser santo. Santo é diferente de você botar uma capa religiosa. É diferente. Crente tem que ser assim. Não, irmão, crente tem que ser doido mesmo, maluco, mexer com o povo de rua aí, às vezes o povo de rua aí, a gente dá comida, senta na mesa com a gente. Isso é loucura. Tem gente que não suporta essas coisas, tá? Não, está botando em perigo a nossa vida. Daí, meu irmão, perigo a gente tem o tempo todo. Você pode passar ali, o mosquito vir lhe acertar, lhe derrubar da moto e já foi. A gente anda tão certinho, irmãos. Você vê como são as coisas, né? Eu lembrando aqui do meu acidente, eu estava certinho. O outro cara também estava certinho, mas me acertou. Eita, irmão. Aí, se a gente está numa igreja pentecostal, a gente diz, o pecado que o irmão não confessou. Né? Porque às vezes tem isso. Às vezes acontece as coisas para a gente porque a gente está em pecado. Não é não, irmãos. É porque Jesus fala o seguinte: no mundo tereis, mas... Pois é. Você acha que a aflição é o quê? As mesmas coisas que acontecem aos outros, acontecem a nós também. E aí tem um evangelho triunfalista que fala, não, está errado. Se alguma coisa aconteceu contigo, é igual os amigos de Jó. Jó, confessa o teu pecado, Jó. Tu fez alguma coisa, pelo amor de Deus, para essa situação acabar. E Jó está lá tentando, esmiuçando. Não, eu não. Só Jesus na causa. Então, irmãos, quando Jesus fala assim, voltando para o texto de Mateus, quando Jesus responde no verso 11, gente, atenção aqui, ele respondeu e disse-lhe, porque a vós, esse vós somos nós, amém? Porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles... os sábios, os entendidos, os filósofos, os inteligentes, eles não conhecem a Deus pela sua inteligência. Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo 2 também. Que a glória de Deus, a ira de Deus se revela desde os céus para os homens que, pela sua mentira e pela sua injustiça, detêm a verdade. Porque pelas coisas criadas, os homens não conheceram a Deus. Antes preferiram servir mais a criatura do que o Criador. Tá? E ainda tem uma parte que diz assim, conhecendo, ainda diz que conheceu, acho que diz que conheceu, né? Oi? Isso. Conhecendo, nunca assumiram e nem deram glória a Deus. Para que fique o quê? Inculpáveis, tá? Agora vamos aqui para o verso 19. Nós sabemos que Jesus é o semeador, amém? Jesus sai aqui
Ele é o Salvador, Ele é o Messias. E em Cristo também hoje nós somos também esses semeadores. Amém? E a gente vai semear a palavra para um bocado de gente. Mas vamos falar especificamente desse semeador aqui. Verso 19 vai dizer: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem quem? O maligno, e arrebata o que foi semeado no seu. Este é o que foi semeado ao pé ou à beira do caminho. Quando fala de beira aqui, irmãos, que não é o caminho aonde se deveria, não seria o lugar adequado para que a semente ela fosse semeada. A beira aqui é aquele lugar onde tem aquela terra batida, dura, pisada, sabe? Por que o maligno vem e pega a semente? Porque a semente ela foi lançada, ela caiu à beira do caminho, ou ela caiu ao pé do caminho, tá? Mas ela não penetra na terra. Por quê? Porque a terra está endurecida, não é uma terra mole, trabalhada, é uma terra pisada, sabe aquela terra pilada, que você não consegue furar ela com facilidade, você tem que ter uma enxada, às vezes uma picareta. Pronto, é esse tipo de terra. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é aquela pessoa que ela nem aceita a palavra nem consegue penetrar no seu coração, porque o seu coração está cheio, está engordado das coisas do mundo, ele está satisfeito com sua vida no mundo, ele está pleno, ele acha que a inteligência, a filosofia, o estilo de vida, a cultura dele, já proporciona para ele tudo o que ele precisa. Eu lembro que uma vez eu fui alugar eu e um pastor amigo, nós fomos alugar um prédio para uma igreja, e esse camarada, ele é um empresário daqui de Feira. E aí nós falamos sobre o prédio tal de alugar, e o irmão começou a falar de Jesus, né? Porque crente assim, não perde oportunidade. Aí ele fala assim: não, rapaz, esse negócio aí de Jesus aí é para esse povo que anda sofrendo, sabe? Esse povo que tem uma vida infeliz, amargurada. Eu não, eu estou de boa. Eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho minha mulher, eu tenho meus filhos, eu tenho minha casa, eu tenho minha empresa, eu posso viajar a hora que eu quero, eu posso ir para onde eu quiser. Eu posso comer o que eu quiser, qualquer hora, em qualquer momento. Mas assim, eu acho legal vocês falarem de Jesus, porque tem pessoas realmente que precisam. Entendeu? Essa terra aqui da beira, irmãos. Não adianta ficar muito querendo semear na beira, porque não vai. Você vê que aqui não gera nada, porque a semente não penetra. A semente fica ali exposta. Aí o maligno, que não é besta, ele não brinca de ser maligno, ele é maligno, porque tem crente que brinca de ser crente, né? Mas o maligno, ele não brinca de ser maligno. Ele foi lá para garantir e roubou a semente, tá? Às vezes tem pessoas que é assim, é dura. A palavra não consegue entrar no coração dela. Ela não aceita. Ela já está satisfeita em si mesma, na sua maneira de viver, do seu jeito. E a palavra, ela não surte esse efeito, tá? O próximo versículo. O próximo versículo, verso 20, vai dizer assim, ó: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe como? Com alegria. Você veja que há uma alegria quando a palavra chega, né? Foi semeado ali entre os pedregais. Mas é uma pessoa que entusiasmada recebe a palavra com alegria. Mas, verso 21, mas não tem o quê? Raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração
E chegada a angústia e a perseguição, e por causa da palavra, logo se ofende. É a pessoa que recebe a palavra com alegria, com entusiasmo, que você vê uma transformação, você vê que a plantinha ela cresce, ele é transformado, mas não chega nem no final do dia, irmãos. Porque quando sai o sol queima, por quê? Não tem muita terra para onde a sua raiz crescer, e ela vive uma vida na superficialidade. E tem muita gente assim, vivendo a vida na superficialidade. Não, até aqui está bom para mim, ó. A água, Alex gosta de usar esse exemplo, né? A água está aqui já batendo no meu pé. Aqui está bom, já estou me molhando. Aqui só é jogar um pouquinho cá para cima, né? Mas aqui na beirada está excelente, está ótimo. Eu estou me molhando também, junto com vocês. Não vou aí no fundo, não. É aquela pessoa que não quer ter compromisso. Tem medo de responsabilidades, sabe, de se aprofundar nas coisas. E não pense que é só no reino, não. É em tudo na vida dela, ela vai ser assim. Ela nunca vai ter muita profundidade. Porque o terreno do seu coração é cheio de pedra, é cheio de lugar duro. Aqui, antes de semear, irmão, tem que ter uma britadeira aqui para poder quebrar a pedra mesmo, sabe? É a pedra do não perdão, sabe? É a pedra da dificuldade de relacionamento, é a pedra de se submeter, às vezes até ao patrão no trabalho, aos pais, é uma rebeldia grande, coração cheio de pedra, todo trucado, ninguém pode dizer nada que logo se inflama. Assim é a pessoa. Mas interessante que a planta nasce, mas vive aquela vida religiosa superficial. Mas quando vem a angústia, o que é angústia? As provações da vida. Essa superficialidade, ela não vai conseguir nos manter, ou te manter, firme no Senhor. Ela vai ser dissolvida pela angústia e pela perseguição que às vezes a palavra ela gera. Porque há uma responsabilidade, há um compromisso com a palavra que vai nos confrontar. Só que eu não quero ser confrontado. Não. Aqui para mim está bom. Eu quero viver assim. Eu quero ir para a igreja nos domingos, nas épocas de festa, mas esse negócio de batizar, de ter que ir para a escola bíblica, né? De estar mais perto, tudo é oração, tudo os crentes só querem ler Bíblia. Não, isso aí, não precisa disso tudo, não. E aí vai vivendo uma vida superficial. E aí vem as angústias, vem as provações, porque nós estamos sujeitos em um mundo onde todas essas coisas acontecem. É aquela pessoa que pensa que aquela palavra que ela recebeu vai resolver todas as coisas na vida dela, vai livrar ela de todos os apuros e enrascada que ela se meter. E não vai, irmãos. Tem hora que tu vai se meter numa enrascada e tu vai cair nela mesmo, vai ficar preso lá. Vai ter que pedir socorro, vai ter que orar muito, vai ter que clamar muito, buscar muito a Deus. Essa é a responsabilidade da palavra, que é ministrada sobre a nossa vida. O reino apresenta para nós uma aliança. A aliança fala de compromisso. E compromisso é dado e é também o quê? Recebido. Tanto eu dou, quanto eu recebo. E de Cristo, nós recebemos primeiro, sim ou não? Nós não demos nada a Ele. Aí tem pessoas que falam assim, não, eu vim para Jesus pela dor. Eu digo, não, irmãos. Você veio pelo amor, porque o amor de Deus te alcançou no momento de angústia da tua vida. Não foi porque no momento da tua angústia, tu resolveu, não. Foi porque Ele já tinha te escolhido, e naquela angústia, o Espírito que estava sobre você, te trouxe a consciência, e você então veio para o Senhor. Então foi o amor de Deus que nos trouxe para Ele. Então, em todo momento, seja pela dor ou não pela dor, a gente veio para Jesus por amor. Mas o amor dele.
Não que nós amamos Ele, porque nós não somos capazes de amar sem primeiro Ele nos amar. Tá certo? Então essa é a semente que cai nos pedregais. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, é o verso 22, né? É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ela vai crescer, ela vai crescer, ela vai formar uma plantinha, porém, ela não vai dar frutos. É aquela pessoa que se cerca de tudo. Cuidados do mundo é a pessoa que se cerca de tudo. Não, primeiro eu tenho que ter uma boa faculdade. Eu não estou dizendo aqui que a gente não tem que estudar, irmãos. A gente tem que estudar. A gente precisa se envolver, viver a vida comum que nos é proposta. Mas isso não pode ser um ponto de segurança extremo. Essa segurança, ela não pode substituir a segurança que há em quem? Em Cristo. Mas aí eu vou me cercando. Eu tenho que ter um bom emprego, eu tenho que fazer carreira. Eu tenho que ter, quando faz carreira agora eu tenho que ter o melhor lugar para morar, o melhor carro, agora o plano de saúde, porque vai que a gente fique doente, aí ninguém sabe orar, né? Aí a gente tem que ter o plano de saúde. Eu até vi um Alan falar que agora é pecado ter plano. Não, não é pecado, irmãos. Entenda. Não é pecado. Não é errado também. Se eu tivesse um plano de saúde, toda hora eu ia ali no médico. Doutor, olha aqui esse dedão, eu estou achando que ele está meio assim, sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a questão é o nosso coração, que muitas vezes acha que isso é mais suficiente do que Cristo. Então, esses cuidados demasiados, o que é que ele faz com a gente? Nos sufoca, irmãos. Nos sufoca. Jesus ele vai falar no Evangelho de Mateus, capítulo 6, falando sobre as solicitudes da vida. Ele vai dizer, não vos preocupeis com o que haver de comer, nem com o que haver de vestir. Porque todas essas coisas, o vosso Pai já sabe que nós necessitamos. Ele já sabe. Ah, então eu não vou trabalhar mais não. Não, não é isso. Porque Paulo vai dizer que aquele que não trabalha também não coma. Então não vai para os extremos não. Fica aí no equilíbrio, né? Porque você serve a Deus no seu trabalho, nos seus afazeres. Você serve a Deus quando você contribui com seus dízimos, com suas ofertas. Então todo momento a nossa vida é um serviço a Deus. Mas, porém, esses cuidados, eles não podem nos sufocar. Tem gente que para conseguir uma agenda nos seus cuidados para vir para o culto, irmãos, é um trabalho. Tá? E tem outro elemento aqui, porque são dois senhores que regem a vida desse aqui, tá? Um é os cuidados do mundo, e a outra é o quê? A sedução das riquezas, tá? A sedução das riquezas. A riqueza é algo que seduz o homem, porque ela tem propostas maravilhosas, sim ou não? Quem não gostaria de estar em Dubai agora? Hã? Nas ilhas caribenhas? Mas eu só posso chegar lá se eu tivesse uma grana, irmãos, né? A gente onde se uniu, nós nos unimos agora, os pastores, para orar, para ver se a gente vai em Israel. Mas a gente está crendo que se a gente não for, a Nova Jerusalém, ela vai vir até a gente. Né? A esperança, o consolo, tá certo? Essa é a diferença. Tá vendo aí? Você quer Israel, mas se não for, você tem a esperança de que ela vai vir até você, descida do céu, ataviada, gloriosa, né? Diferente dessa, que só é um bocado de ruína. Pode chegar lá, ter um homem-bomba, entendeu? Vai que o míssil lá dos irmãos lá da Palestina cai bem na hora que a gente chega. O negócio lá está pegando fogo, viu, gente? Fica aí querendo ir para Israel.
Eu falei para a NET que a gente ia na faixa de Gaza, que eu acho que é o melhor lugar que tem, mais seguro. Entendeu? A riqueza, ela nos seduz, irmãos. Ela nos seduz. E hoje tem um evangelho por aí que estimula essa busca material, de riqueza, de prosperidade. Não porque Deus te colocou como cabeça, não como cauda, porque tu é filho do dono do ouro e da prata, tu tem que prosperar. Irmãos, nós já somos prósperos. Como é que eu mido a minha prosperidade? Eu mido minha prosperidade assim, irmãos. Quando eu oro e Jesus responde. Eu oro pelo enfermo, o enfermo é curado. Estou com a dor de barriga, eu oro, Jesus cura, Ele cura. Entendeu? Isso é prosperidade. Senhor, a conta esse mês está apertada. Ele abre as portas. Entendeu? Tem mês que fica arrochado mesmo, tem pra onde correr. Ele diz, no mundo tereis aflições, então vamos sofrer aflição. Mas crendo, confiante, sem murmurar, sem reclamar, sabendo que em tudo Ele nos supre. Isso é prosperidade, é uma segurança em Deus. Que ainda que venham as tempestades, que ainda que os rios corram, que ainda que o vento sopre, nós estamos firmes. Porque quando tu põe a tua segurança na riqueza, no dia que ela acabar, já foi. Tem uma história na Bíblia que fala de um homem, que os campos deles produziram muito aquele ano. E ele olhou, ele viu uma grande vantagem, ele disse, nossa, agora eu me dei bem. Vou derrubar os meus celeiros, vou fazer um celeiro bem maior, que comporte toda essa colheita, vou guardar tudo no celeiro, e vou dizer para minha alma, alma, goza agora da vida. Aí a palavra termina assim, louco, não sabes que hoje pedirão a tua alma. Tem até uma música, né? Johnny, Johnny. Hã? Extra, aí isso valeu. Eu só lembrei de Johnny, não sei porquê. O cara é Johnny, né? Pronto, pelo menos lembrei de alguma coisa, irmão. Então perceba como há um perigo nessa questão de riqueza. Vira e mexe aí, irmão, surgem umas ondas de pirâmide, de marketing multinível, que eles trazem umas propostas miraculosas. Entendeu? Se você conseguir botar 6 pessoas, e essas 6 pessoas consumir X, você vai ter X. E se aquela pessoa colocar mais 6 pessoas, você vai ser não sei quantas pessoas na sua rede, você vai prosperar. Mas aí eu pensei, e o culto? Não, você gasta um pouco desse tempo hoje, para você alcançar essa riqueza, depois você vai servir a Deus. Engano, irmão. Quanto mais você tiver lucro, mais você vai correr atrás. E outra coisa, problema da riqueza é a manutenção que você tem que dar nela. Isso gasta um tempo, irmãos. Isso gasta um tempo. Vê se você vê algum rico aqui no nosso meio. Vê se tem algum rico aqui sentado ouvindo a palavra e dando glória a Deus. Tá não, irmãos. É difícil. Nós vamos fazer um negócio aí porque a gente crê que Jesus vai abençoar e vai prosperar a nossa vida. Aliás, vai não, Ele já tem. E nós temos que crer nisso. Que nós já somos abençoados. Nós já somos prósperos. Amém? Glória a Deus. Então perceba que esses 2 senhores aqui, Jesus fala de 2 senhores, né? A riqueza e Deus. Que não tem como servir 2 senhores. Só esse camarada aqui já tem 2 senhores no mundo. Os cuidados e as riquezas. Aí se ele for crente, vai ter 3. Aí Jesus vai falar com ele. Ele vai servir a quem, irmãos? As preocupações dele, os cuidados dele, o desejo da riqueza, não vai deixar nunca ele, e a palavra fala sobre isso, ele fica sufocado. Essas coisas sufocam e matam. É isso que acontece. Verso 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o quê? O que ouve a palavra, ou não? Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e
e o quê? Não é só ouvir. É ouvir e compreender. Diga, eu preciso compreender o que Deus tem falado comigo. Porque senão você fica sufocado, senão você não consegue criar raízes, e senão a ave vem e rouba aquilo que foi semeado na sua vida. E o interessante é que falando sobre a ave que rouba a semente, é porque o inimigo sabe do poder da palavra. Ele não, se eu deixar aquela semente ali, ela vai dar um jeito de entrar naquela terra. Porque a palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 55, diz que a palavra de Deus, ela não torna para ele vazia. Então ele tem que destruir essa palavra. Às vezes a palavra é liberada, mas o maligno está ali atento para destruir essa palavra antes que ela chegue no seu coração. Então toma cuidado. Mas o que foi semeado em boa terra, quem é boa terra aqui, gente? Boa terra aqui é aquele que se permite ser tratado por Jesus. É aquela pessoa que quando a gente ouve, quando está fazendo discipulado, diz assim, poxa, mas eu tenho uma dificuldade de perdoar. Mas aí depois ela chega no outro dia, olha, eu perdoei fulano. Se permitiu, irmãos, se permitiu Deus transformar as mazelas dela, curar ela, transformar ela e fazer dela uma nova criatura. É uma terra tratada, é uma terra pura, é uma terra que está pronta para receber a palavra. É uma palavra, é uma pessoa que passa pelos processos da vida, entendendo que se ela está passando por aquilo naquele momento, é porque Deus permitiu e está com ela. E pergunta assim, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar aqui, Pai? Pai, está doendo. Mas eu estou aqui, o Senhor vai falar com ela, não, eu estou contigo também, não temas. Esses dias nós fomos ministrar uma palavra para uma irmã que estava, eu profetizo em nome de Jesus, porque se eu liberei a palavra, para mim estava. Ela estava em estado desenganada dos médicos, não é nem estado terminal, desenganada dos médicos. Ela converteu, entregou a vida dela para Jesus. Aí a irmã Cíntia nos chamou, nós fomos lá, na casa de parente da nossa irmã Eliandra, e eu digo, Senhor, o que que eu... Gente, imagine, Deus, o que que eu vou falar? Eu sei que a tua palavra ela é rica, ela pode, mas o que que eu vou falar lá? Aí quando foi aqui, quarta-feira, eu dei esse testemunho para Alex, no ETA. Alex liberou uma palavra falando da filha de Jairo. Que quando chegou a notícia, olha, tua filha morreu, não incomode mais o mestre. Aí Jesus vira para Jairo. Olha a preocupação de Jesus. A notícia chegou, Jesus, ó, ligado. Virou para Jairo. Não temas. Não tenha medo. A tua filha será curada. Foi a palavra que Deus nos deu. Chegamos lá, louvamos. A irmã veio, levantou da cama, sentou, ficou lá com a gente. Louvamos a Deus. Ministramos a palavra e liberamos essa palavra. Porque a palavra, ela é vida. Ela não volta vazia. Ela vai produzir o fruto. Porque aqui diz, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60, outro a 30. A palavra no lugar certo, ela produz fruto, ela dá resultado. A palavra ela não volta vazia. Se ela não fez acontecer, é porque a terra não estava adequada. Se não aconteceu na sua vida ainda, é porque você não estava posicionado da forma certa. Não recebeu a palavra compreendendo o que ela estava dizendo para você. Às vezes a gente fica nessa relação com Deus, entra e sai, não cria uma constância, sofre, vem para a igreja, depois vai para o mundo de novo, e fica nesse entra e sai. Não deixa a palavra produzir aquilo para o qual ela foi enviada para a vida.
e fica nessa inconstância, e fica sofrendo. Poxa, por que as coisas não acontecem comigo? Não acontece porque você não tem deixado Jesus tratar com você. Jesus, Ele quer que você dê frutos. Jesus, Ele quer abençoar a tua vida. Jesus, Ele vai dizer aqui no texto, que quando a palavra ela entra, verso 14, ele vai dizer: nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Muitas vezes as coisas não acontecem da maneira como você se coloca. Muitas vezes ouve uma palavra de mau grado, muitas vezes fecha o coração. Não, não é isso que eu quero ouvir. Hoje eu queria que o pastor Alex estivesse ali pregando, mas hoje Deus quer falar com você desse jeito. Porque não se trata de A ou de B, de mim, de Alain ou de Alex ou de Y, se trata do Espírito que está manifesto aqui nessa noite e que você não consegue perceber porque você está preso ou presa em uma situação. Mas o mesmo Deus hoje está falando contigo. E Ele quer tratar com você. Ele quer abençoar a tua vida. Ele quer transformar essa vida de pedregal, de terra dura, que a palavra não consegue penetrar, em uma terra fértil, abençoada. E Ele quer te encher de vida. É isso que o Senhor quer fazer. Todo esse discurso aqui preparado, toda essa palavra, foi para trazer essa compreensão aqui. De que você só pode entender as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. E isso só acontece se você nascer de novo. Se você permitir com que essa palavra germine no seu coração e gere em você um filho ou uma filha de Deus, pelo seu Espírito. E te lave, te limpe, te trate, te santifique, te justifique e faça de você uma nova criatura. É isso do que se trata nessa noite. Qual é a terra que você tem sido? Como é que está a tua vida hoje diante daquilo que o Senhor, não fui eu, foi o Senhor, essa palavra que o Senhor nos deu para trazer, pelo Espírito. Então, como é que está a tua vida hoje? Não, está cheio de pedra. Pedra, eu acho que a minha vida está assim, tem pedra, tem espinho, tem lugar duro. Mas você tem um Deus que criou todas as coisas e que faz água jorrar no deserto. Que Ele pode mudar o seu estado de lugar infrutífero, de lugar de maldição, de lugar árido, para um manancial de água viva. Agora você precisa entender e compreender essa palavra que foi liberada aqui nessa noite. Se isso não acontecer, você vai passar batido ou batida. Amém? Eu concluo por aqui. Nós vamos orar. Amém? Nós vamos orar. E crendo nessa palavra, se você receber essa palavra, se o Senhor falou contigo hoje, ou se você entendeu porque o Senhor falou,